Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Andréa dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases da doutrina. Você que nos acompanha sabe que desde o segundo semestre de 2024 a gente está no tomo 2 dos roteiros do EGE, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje, vamos estar iniciando o módulo 14, que trata de lei de destruição e lei de conservação. Esse tomo é basicamente as leis morais, terceiro livro do Livro dos Espíritos. Roteiro 1, onde vamos ver destruição necessária e destruição abusiva. Vamos lá, dar as boas-vindas aos meus queridos amigos. Seja bem-vindo, meu querido Antônio Reinaldo. Olá, meus amigos, meus irmãos, seguidores do Grupo Divulgar. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da doutrina espírita, que é a nossa alegria de falar dessa doutrina, é prazeroso, e que o debate hoje seja bastante tranquilo para todos nós aqui dessa mesa de hoje. Raimundo Souza. Olá, amigos internautas. Mais uma vez aqui estamos, para falar dessa doutrina consoladora, onde temos o compromisso, de divulgar e nos esclarecer diante de tanta informação que essa doutrina nos reserva. E você que está nos assistindo, que ainda não segue o grupo, nos siga, marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo no canal você ser avisado. Estamos com quase 8.500 inscritos. Será que a gente até o meio do ano consegue chegar aos 9.000? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue. É com muita alegria e senso de responsabilidade que a gente abraça, manda o nosso abraço fraterno a todos esses mais de 8.000 inscritos no nosso canal. Nos ajude dando aquele joinha para poder o YouTube perceber que o nosso conteúdo é relevante e poder estar disponibilizando a mais pessoas. Tudo organizadinho em playlist para você assistir, quantas vezes achar necessário, nos ajudando, compartilhando com seus amigos, levando essa mensagem que tanto esclarece e consola. Vamos ouvir um momento de reflexão, e já que a gente volta para a roda de conversa de hoje. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem do livro Meditações Diárias, mensagem ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Não te impacientes. A paternidade divina é amor e justiça para todas as criaturas. Quando os problemas do mundo te afogueiam a alma, não abras o coração à impaciência, que ela é capaz de arruinar-te a confiança. Quantos perderam as melhores oportunidades da reencarnação unicamente por se haverem abraçado com desespero? A impaciência é comparável à força negativa que muitas vezes inclina o enfermo para a morte, justamente no dia em que o organismo entra em recuperação para a cura. Se queres o fruto, não despetalhes a flor. Nas situações embaraçosas, medita caridosamente nos empeços que lhe deram origem. Se o irmão faltou o dever, reflete nas dificuldades que se interpuseram entre ele e os compromissos assumidos. Se alguém te nega um favor, não te acolhas a desânimo ou frustração, de vez que enquanto não chegarmos ao plano da luz divina, nem sempre nos será possível conhecer de antemão tudo de bom ou de mal que poderá sobrevir daquilo que nós pedimos. Não te irrites diante de qualquer obstáculo, porquanto reclamações ou censuras servirão apenas para torná-los maiores. Quase sempre há longa expectativa. Em torno de certas concessões que disputamos, não é senão o amadurecimento do assunto para que não lhe falhem minudências importantes.
Não queremos dizer que será mais justo te acomodes à inércia. Desejamos asseverar que a impaciência é precipitação, e precipitação redunda em violência. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que a paciência é esperança operosa. Recebem os obstáculos por ocasiões de trabalho e provações por ensinamentos. Aguarda o melhor da vida, oferecendo à vida o melhor que puderes. O lavrador fiel ao serviço espera a colheita zelando a plantação. A casa nasce dos alicerces, mas para completar-se pede atividades e esforços de acabamento. Não te irrites. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra que te consagras, pede a Deus não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir, suportar e esperar. Após o momento de reflexão, que é sempre uma oportunidade de a gente estar aquietando o coração e escutando uma mensagem sempre edificante, vamos iniciar a roda de conversa de hoje. Tati, solta a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Bem, meus queridos, módulo 14, onde a gente vai estar vendo lei de conservação e lei de destruição, que é uma lei bastante polêmica, né, que a gente fica meio muita dúvida com relação à sua atuação no nosso dia a dia. Então, vamos lá. Raimundo, começa sempre por você, que é o rapaz dos apontamentos. Qual é o objetivo da lei de destruição? A lei de destruição é um dos fundamentos, né, do Espiritismo, né, que tem como objetivo promover o equilíbrio e a evolução espiritual dos seres humanos. Então, para a doutrina espírita, esta lei está ligada ao processo de renovação e purificação das energias ao nosso redor, permitindo que as almas evoluam e se libertem de impurezas e apegos que as prendem a um ciclo de sofrimento e dor. A lei de destruição atua como um mecanismo divino de justiça e misericórdia, permitindo que a harmonia e o equilíbrio sejam restaurados no universo. Ela não tem como objetivo causar sofrimento desnecessário, mas sim promover o crescimento espiritual através da superação de provas e desafios. É importante compreender que a lei de destruição não é um castigo imposto por um ser superior, mas sim parte de um processo natural que visa promover a evolução e a expansão da consciência. Ao aceitarmos essa lei como parte do nosso caminho espiritual, podemos aprender a lidar com as adversidades da vida de forma mais equilibrada e serena. Esse que é o detalhe, de maneira equilibrada e serena. Eita. Reinaldo. Lei de destruição é necessária. É necessário que tudo se destrua para renascer e regenerar. Destruição não é nada mais do que transformação. E aí o que a gente vai ver? Tudo se destrói. Não diz a lei física, né? Que tudo na vida, como é que é o negócio, Raimundo, aí? Nada se cria, tudo se transforma, não tem alguma coisa assim, né? Então, tudo é transformação. E aí, enquanto o Raimundo estava falando, eu estava pensando aqui um pouco, tudo isso, então é transformação. E aí eu estava pensando aqui, como é que nós temos hoje as árvores da natureza? Né? Um fruto que amadurece, apodrece, cai, a semente se transforma numa nova árvore. É uma transformação, é uma destruição. Não destruiu uma coisa,
Assim como várias outras situações, né? Destrói uma para construir outra. É uma transformação que acontece. Então, essa lei é uma lei necessária. Há essa transformação, assim como todos nós. Nosso corpo é destruído para ser reconstruído um novo material. Quando o nosso corpo é destruído, o que é que ele se transforma? Transforma em outros seres, né? Então é uma lei necessária. Cada corpo que morre, ele se transforma em outro corpo. Então, é uma lei que está em equilíbrio com a natureza, é uma lei não do Espiritismo, mas uma lei de Deus, uma lei da natureza. Interessante que é difícil, como eu falei, né? A gente ver com equilíbrio e aceitar, né, as coisas. Como, por exemplo, a gente vê tanta destruição acontecendo, né? E aceitar ver que isso daí é necessário e que virá, como, né, o ditado popular, depois da tempestade vem a bonança, né? Mas e aí até a gente ter o equilíbrio de perceber dessa tempestade e que ela é necessária e que depois dela essa destruição está preparando para vir uma renovação, uma nova oportunidade, aí é que está falando que a gente tem que, e aí a importância de se estudar para poder entender e ter esse equilíbrio e essa racionalidade de receber tanta informação. Gente, vou dar uma pulada aqui. Então, vamos bem no roteiro. O que é destruição necessária e destruição abusiva? E hoje a Raimundo vai dar uns apontamentos para a gente comentar. O que é destruição necessária e destruição abusiva, né? A destruição necessária ocorre na natureza, tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos, né? Isso Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, na questão 728, né? Então, a destruição necessária ocorre na natureza, tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. O Espiritismo, né? O Espiritismo ele trata dessa questão falando o seguinte: no âmbito do Espiritismo, um dos conceitos fundamentais é a compreensão da forma como a natureza se organiza e renova. De acordo com essa perspectiva, a destruição necessária que ocorre na natureza é parte de um processo de transformação biológica, renovação e mesmo melhoria da espécie. A destruição na natureza não é um mero acaso, é um evento ou um evento negativo, né? Não é por acaso um evento negativo, mas sim parte natural e essencial do ciclo da vida. Através da destruição, novas oportunidades são criadas para que novas formas de vida possam surgir e prosperar. Além disso, o Espiritismo também enfatiza a importância da impermanência e da evolução constante. Nesse sentido, a destruição necessária é vista como um meio de promover a renovação e o progresso das espécies, permitindo que estas se adaptem às mudanças do ambiente e se desenvolvam de forma mais harmônica. A destruição abusiva não está prevista na lei natural, gente, certo? Só a natural, só a necessária. A necessária, né? Porque coloca em risco a vida do planeta. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso,
foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 729, né? Então, a filosofia espiritualista do Espiritismo nos ensina que a destruição abusiva não está prevista na lei natural. Toda forma de destruição precoce ou desnecessária prejudica o princípio inteligente que habita em cada ser vivo. O Espiritismo defende a ideia de que tudo na natureza está interligado e que devemos respeitar e cuidar do meio ambiente e de todas as formas de vida. A destruição irresponsável e desmedida é uma afronta ao equilíbrio e à harmonia que constituem a lei natural. Ao destruirmos o meio ambiente de maneira abusiva, estamos impedindo o desenvolvimento do princípio inteligente presente em todas as formas de vida. Essa atitude egoísta e irresponsável apenas nos afasta do progresso espiritual e nos distancia da evolução como seres humanos. É fundamental que tenhamos consciência e responsabilidade em relação ao nosso papel no mundo e em relação ao respeito, à devida consideração que devemos ter para com todas as formas de vida. A destruição abusiva só traz consequências negativas e nos impede de atingir a verdadeira plenitude espiritual. Vamos refletir sobre isso e agir de forma mais consciente e compassiva em relação ao nosso planeta e a todos os seres que nele habitam. Profundo. Reinaldo. Raimundo já disse tudo sobre destruição necessária e abusiva. A destruição necessária, só fazendo um pequeno resumo, é tudo aquilo que não tira o equilíbrio das coisas, vamos dizer assim. Então, há uma necessidade de se o progresso avançar, o progresso precisa acontecer, essas duas leis têm que estar em equilíbrio, a lei do progresso, a lei de destruição, assim como a lei de conservação. Então, o progresso é uma lei que ela tem que estar em equilíbrio com todas as leis, mas ele tem que acontecer. Então, através do progresso, você vai acontecer algumas, mas desde que essa destruição não tenha um impacto na natureza, no equilíbrio das coisas. Por exemplo, a gente vê em alguns casos, por aí notícia, em alguns lugares, que o homem entra na natureza de uma pessoa de uma maneira desordenadamente, começa a fazer destruição, que daqui a pouco as cidades estão enxergando animais que vivem na natureza, porque ele sai, perde o habitat dele, e ele começa a invadir as cidades. Às vezes são atropelados, são mortos, muitas coisas, porque eles estão perdidos, porque eles perderam o habitat. Então, foi uma destruição desorganizada, desestruturada. Então, a destruição sem uma organização, sem uma estruturação, sendo desnecessária, ela traz esse impacto na natureza, no ser vivo, como o Raimundo falou. Os seres vivos, os seres inteligentes que estão vivendo naquele ambiente, a partir da hora que o ambiente dele é invadido com uma ação destruidora, ele fica perdido e ele sai para qualquer lugar, acontece muitas coisas. Então, essa lei precisa acontecer, mas a lei só está sendo cumprida quando ela está sobre equilíbrio. Sobre equilíbrio. A partir da hora que perde o equilíbrio das coisas, da natureza como um todo, ela deixa de ser necessária, passa a ser abusiva. E quando é abusiva, traz consequências graves, traz consequências, às vezes, até digamos, de pandemia, né? Algumas pandemias que já aconteceram no mundo foi em função de animais que tinham um determinado vírus, e que a partir da hora que eles começaram a invadir o ambiente do homem, em função do homem ter invadido o ambiente dele, ele trouxe
esses vírus e deixou no homem, e o homem sofreu as consequências. Então, por isso a importância dessa destruição seja uma coisa necessária e equilibrada. Se não for, pode trazer graves consequências. Porque, como a gente sabe, toda ação, ela gera uma reação. Então, o que assusta tanta gente é justamente a destruição abusiva, que é na sua, vamos dizer assim, na sua totalidade, feita pelo homem, que é justamente o ser mais inteligente, que abusa da sua ciência, pelo orgulho, pelo egoísmo, destrói desnecessariamente e causa esse desequilíbrio. Porque na natureza, uma árvore que envelheceu, que ela tomba, ela se transforma em adubo para as outras árvores. Então, está tudo previsto na natureza e ela ali faz parte daquele ecossistema e está tudo certo. Os animais se destroem para se alimentar, existe a cadeia, mas eles nascem o abuso. Quem abusa é quem? Justamente deveria estar protegendo, que somos nós. Então, é essa destruição que de fato assusta e traz graves consequências que a gente está colhendo hoje, vendo tanta coisa aí, às vezes até diz, o planeta está querendo expulsar a gente. Não, é uma reação para tudo aquilo que nós mesmos estamos produzindo de maneira desordenada e desequilibrada. Né? Aí, meus amigos, dito tudo isso, que a gente tem esse entendimento, então, da destruição necessária, e essa, sim, que se não fosse essa, a gente ainda estaria lá no Neandertal, porque não teria havido uma evolução, né? Diferente da destruição abusiva. E aí eu pergunto, por qual motivo Deus estabeleceu a necessidade dos seres vivos mutuamente se destruírem? Como a gente concilia esse fato com a bondade de Deus? Foi justamente o que eu falei, né? A gente se alimenta, faz parte da cadeia alimentar. Mas aí como é que a gente entende essa destruição dentro da bondade divina? Na realidade, a destruição, isso aí até Raimundo já falou, para manter o equilíbrio, né? Se não houvesse essa destruição, de modo geral, essa cadeia que funciona, alguns, digamos, animais iam se tornar tão populoso que ia tornar um desequilíbrio muito grande na humanidade. Então, precisa ter esse equilíbrio, né? Quando um animal, por exemplo, se você tirar, por dar um exemplo aqui rústico, se não tem uma cidade que tem muitas áreas insalubres, muita coisa, que tem alguns ratos, se não tiver gato lá, daqui a pouco tem rato demais e não tem mais que suporte ficar naquela cidade que não tem gato para expulsar os ratos. Assim como várias outras situações. Então, esse equilíbrio, essa necessidade dessa destruição para manter o equilíbrio do ecossistema, do planeta, dos homens e como um todo. Então, essa é a necessidade. Então, Deus faz isso o quê? Tudo dentro de uma lei, para que o equilíbrio se mantenha, para que nenhuma raça, nenhuma coisa, cresça mais do que necessário para o equilíbrio manter. Porque todo animal que existe hoje, ele tem uma função no planeta. Nós não podemos achar que todos os animais que vivem, até aqueles que a gente não gosta, ele tem uma função no planeta, porque senão Deus não tinha criado. Deus não criou nada que não tenha uma função. Então, nós precisamos mais daqueles animais, ele precisa ter o certo equilíbrio para que ele não torne o ecossistema desequilibrado. É mais ou menos isso. Essas são questões, né, que tem que ter entregado à humanidade, né, Reinaldo? Ao longo dos séculos, né? Então, para o Espiritismo, a vida na Terra, né, ela é regida por leis divinas, né, que visam o aprimoramento espiritual e moral dos seres vivos. Isso inclui a necessidade de sobrevivência e evolução, muitas vezes, né, através da competição e, eventualmente, da destruição de uns pelos outros, né? Ainda tem aquilo, né, que a gente precisa se alimentar, né? A gente precisa de muita coisa aí, né? Então, essa realidade está relacionada, né, ao processo de evolução das espécies e dos espíritos, né? Então, através dessa luta pela sobrevivência, né, as criaturas buscam se adaptar ao ambiente em que vivem, desenvolvendo-se fisicamente e espiritualmente. O sofrimento e a morte inevitáveis nesse processo
têm um propósito maior na visão espírita. Elas servem como oportunidades de aprendizado, de superação, de desafios e de evolução espiritual. Então, a doutrina defende, né, que por trás da aparente crueldade da natureza, existe uma ordem e uma justiça divina que promove o progresso moral e espiritual de todos os seres vivos. Mas como conciliar, né, essa visão com a bondade de Deus? Que é a pergunta, né, André? Uhum. Para o Espiritismo, a bondade de Deus se revela na existência de um plano maior, que proporciona oportunidades de crescimento e aprimoramento para todos os seres, mesmo que isso envolva a necessidade da destruição mútua. Acredita-se que, através do amor, da solidariedade e da compaixão, os seres humanos podem contribuir para amenizar o aprimoramento e promover a evolução de todas as formas de vida. Dessa forma, o Espiritismo oferece uma visão que busca conciliar a realidade da destruição mútua entre os seres vivos com a bondade e a justiça divina, enfatizando a importância do aprendizado e do progresso espiritual em meio às dificuldades da vida na Terra. Seja bem-vinda, minha querida Isabela Martins. Na fala de Reinaldo, eu me lembrei de um fato que exemplifica bem essa questão. Aqui em São Luís, teve uma época, eu acredito que isso já tenha sido resolvido, que eu nunca mais ouvi falar, mas trouxeram da África uns caramujos gigantes, achando que era escargot e tal, e depois se viu que não era combustível. E aí o bicho estava na parte turística que tem aqui, ali no Espigão, virou uma peste. Estava lá porque não tem o predador dele aqui, né? Então o bicho estava se reproduzindo de maneira desordenada e desequilibrando o ecossistema. Da mesma forma que, se eu não me engano, aqui na Amazônia tem um peixe que entrou para lá e que também está desequilibrando aquela região. Então, ou seja, a lei de destruição é necessária para manter o equilíbrio, e a partir do momento que a gente bagunça com esse equilíbrio, desordena e aí complica tudo, né? A convivência harmônica que existe justamente na natureza. Dando aqui continuidade, gente, vimos então que essa destruição aí, por exemplo, para alimentação é necessária e tal, mas aí eu pergunto, o homem tem o direito, por exemplo, da caça esportiva? Tem uns que acham que sim, né, André? Tem uns que acham que sim, que compram armas, né, e saem aí caçando. Eu vou caçar esportivamente os outros, vou botar uma opção de homem correr na minha frente e sair caçando eles esportivamente. Vamos ver se eles suportam. Será que vocês vão gostar de fazer isso? Porque às vezes, o grande problema é que a gente sempre colocou o animal como um ser muito inferior a gente, que está só para a nossa diversão, muitas das vezes. A gente não consegue entender que o animal também é um filho de Deus, né? Que tem um propósito, tudo na criação tem um propósito. Então, a gente, às vezes, acha, esportivamente, eu não faço mal. Mas sim, a partir da hora que você caça esportivamente, você estressa o animal, você fere o animal, tem várias situações. Então, é abusivo. Devia ser preso. Eu diria que não é só nem a caça, né? Existem várias outras práticas esportivas aí que envolvem animais, tipo briga de galo, né? Certas práticas embaquejadas que maltratam, essas touradas, né? Em que o touro sai muito ferido. Então, assim, tem muita coisa que o homem faz de forma... Prender o animal numa gaiola. Que faz de forma recreativa, sabe? Mas que é só para o seu prazer. Verdade. Porque a gente precisa entender que se não é prazeroso para outra parte, não pode ser prazeroso, não pode ser uma coisa benéfica, né? Benéfico é aquilo que beneficia a todos, não pode ser alguma coisa que beneficie só algumas pessoas, né? E o interessante desse questionamento é que quando a gente tem filmes, por exemplo, que retratam
quando um homem se aproveita de um outro homem numa prática esportiva desse tipo, é muito chocante, né? Então, quando você assiste um filme como O Poço, por exemplo, né, em que as pessoas estão lá sendo maltratadas, passam necessidades, tudo para a diversão de alguns poucos, ou quando aquele Round 6, né, também é a mesma ideia. Você pega, reúne um número X de homens e eles vão sendo mortos à medida que não conseguem escapar daquilo. Jogos Vorazes. A gente tem muita literatura e muitos filmes, né, que retratam esse tipo de situação, e todo mundo que assiste, que tem um pingo de coração, se choca com aquilo, né? Você sempre fica torcendo para que aquilo acabe, para que aquelas pessoas consigam se libertar, mas quando a gente faz isso com animais, a gente não tem o mesmo peso na consciência, né? Assim, parece que não dói da mesma forma, justamente por essa fala de Reinaldo, por ver aquele ser como um ser inferior. Mas a gente tem que lembrar que, apesar de não ser homem, ali já existe um espírito, mesmo que não seja um espírito com E maiúsculo, né? Mas já existe ali um princípio espiritual, digamos assim, né? Que em algum momento aquilo ali vai se individualizar e vai dar origem ao que somos, digamos assim, né? Isso aí no contexto da doutrina espírita, a questão sobre se o homem tem direito à caça esportiva, geralmente se baseia nos princípios do respeito à vida e de amor ao próximo. Então, de acordo com os ensinamentos, todos os seres vivos possuem um valor intrínseco e devem ser tratados com dignidade e consideração. A prática da caça esportiva, que muitas vezes envolve o sofrimento e a morte de animais apenas pelo prazer do caçador, vai contra esses princípios de respeito e compaixão. Na visão espírita, o homem não tem o direito de tirar a vida de outros seres vivos sem a necessidade. Além disso, a caça esportiva muitas vezes desequilibra os ecossistemas e coloca em risco a biodiversidade, causando danos irreparáveis à natureza. Os ensinamentos nos mostram a interdependência de todos os seres vivos na importância de preservar a harmonia e o desequilíbrio do ambiente em que vivemos, né? É como a Isabela estava comentando, né? Porque isso é um princípio espiritual, né? Vai fazer parte, faz parte do nosso, da nossa composição, né? Da nossa composição. E quando você valoriza, achando que é um ser inferior, como lembrou o Reinaldo, né? A gente vai acabar desvalorizando a obra de Deus, né? Exato. Aí a gente foi nesse extremo, o direito do homem a abusar. Eu citei o exemplo da caça esportiva, mas tudo isso que bem a Isabela falou inclui de tourada, de vaquejada, rinha de galo, tudo manter animal encarcerado. Inclusive, né, tem gente que pega cachorrinho para criar e deixa o bichinho lá preso o tempo todinho na corrente. Para quê? Também é maus tratos, está contra a lei divina. Saímos desse extremo e vamos para o outro. O do excesso de escrúpulo. No caso da destruição dos animais. O que também a doutrina nos diz? Porque tem povos que não aceitam de jeito nenhum, né? Então, o que a doutrina também nos diz desse excesso de escrúpulo? Olha, os animais, eles têm um papel importante no equilíbrio e na evolução do planeta Terra, né? Eles possuem sua própria individualidade e um grau de inteligência que merece respeito. No entanto, a doutrina também ensina que o homem tem o domínio sobre os animais, sendo responsável por seu cuidado e proteção. Nesse sentido, o excesso de escrúpulo na destruição dos animais pode ser considerado uma falta de equilíbrio. A doutrina espírita nos convida a encontrar um ponto médio onde o respeito pela vida animal consiste com a necessidade de manter o equilíbrio ecológico e garantir o bem-estar do humano.
Além disso, a doutrina espírita nos lembra da lei de causa e efeito, ensinando que todas as nossas ações terão consequências. Portanto, é importante agir com consciência e responsabilidade ao lidar com a vida animal, buscando sempre o equilíbrio e a harmonia. É necessário refletir sobre nossas ações e buscar um equilíbrio entre a preservação da vida e a manutenção, né, do meio ambiente e das necessidades humanas, né? Porque não adianta você dizer assim, nós não vamos mais comer carne, né? Vamos comer carne porque está matando o boi. É o extremo, né? É o extremo, porque nós temos a necessidade da proteína e se a gente não tiver esse consumo também, vai haver excesso de gado que vai prejudicar também o meio ambiente, né? Então, são essas coisas que a gente precisa ter o termo do equilíbrio. Próximo. O pensador, ele estava com a mão assim, né? O pensador ia falar. O pensador é que está com a mão no queixo, está pensando. Amiga, repete aí o questionamento, porque eu fui prestar atenção em Raimundo. Do excesso de escrúpulo, né? A gente saiu daquele extremo de abuso, agora do excesso de escrúpulo. O que a doutrina nos diz disso? Eu acho que de tudo que a doutrina explica para a gente, tem uma coisa que eu acho que a gente precisa seguir. É sempre entender que o caminho é o caminho do meio. Nenhum extremo é bom, nem aquele extremo que a gente pensa assim, não, mas isso aqui é para o bem. Não, mas o extremo não é o caminho que vai levar a gente à salvação, à evolução, né? Porque a salvação, no entendimento da doutrina espírita, é evoluirmos, né? Chegarmos ao nível de espíritos puros. E tudo que a doutrina prega leva a gente a esse entendimento de que o caminho do meio é o caminho saudável. Porque a gente sabe, tem uma frase muito falada que diz assim, a evolução não dá saltos. E quando você é extremista, é quando você quer sair de um ponto ao outro numa rapidez gigantesca. E não é assim que a evolução acontece, tudo precisa ser gradativo. Ninguém constrói um prédio de 100 andares em um dia. Então, a lógica de que, não, mas se eu tiver um homem, eu vou demorar 100 dias para construir essa casa. Então, se eu tiver 100, eu construo essa casa em um dia? Não é, porque existem etapas que precisam ser cumpridas. Eu preciso ter tempo para secar, para maturar determinada coisa, para a alvenaria se consolidar, para que eu consiga subir um outro andar. E a evolução acontece da mesma forma. Então, esse questionamento da Andrea diz assim, o extremo do maltrato é negativo, mas e do zelo extremo e tal? E a gente também vê um pouco isso, a gente poderia dar exemplos de pessoas que querem ter, assim, um cuidado extremo, como se os animais fossem humanos, por exemplo, né? E aí você quer proporcionar a mesma comida, não sei o quê, também prejudicando aquele animal, por exemplo. Então, hoje, um animal mais comum doméstico, né, são os cachorros e os gatos. E é muito comum hoje, por exemplo, você vê as pessoas cuidando de cachorros como se fossem filhos. Muitas pessoas optam por não ter filhos e falam, não, eu sou mãe de pet, sou pai de pet. Não é um julgamento sobre isso, mas o cuidado sobre como você conduz isso, essa criação, né? Porque a gente precisa entender que um cachorro é um cachorro, e ele precisa se alimentar de uma alimentação para um cachorro e tudo mais. E eu vejo mesmo, muitas famílias proporcionando para o animal o mesmo que você consome, e aquilo não vai trazer bem. E aí, outro dia, o cachorro de uma pessoa muito próxima a mim, ela disse assim, não, eu sempre dava chocolate para ele, mas nesse dia ela deu um chocolate com licor, aí a coisa desandou, o cachorro quase morre. E aí ela ficou, por conta dessa experiência, hoje ela não dá mais o chocolate, mas ela dava, e o cachorro nunca tinha nada. Então a gente precisa entender que cada coisa tem o seu mecanismo de sobrevivência. Assim como a Andrea deu o exemplo de certas coisas que no ecossistema X se desenvolvem ao extremo e não tem um predador, o excesso de zelo também vai fazer com que você tenha por aqueles animais um cuidado extremo ou uma condução errônea.
Mas na sua cabeça, não, eu estou zelando. Na sua cabeça, você está criando ele assim, numa redoma que é o melhor para ele. Mas será? Porque, e outra coisa, as coisas são tão individuais, gente, e o caminho do meio realmente é o caminho que cada raça vai te exigir uma coisa diferente. Então, eu gosto muito quando eu, por exemplo, vejo adestradores falando, tentando conscientizar as pessoas para que elas reflitam, por exemplo, antes de adotar determinados animais. Porque cada raça, mesmo que de um cachorro, ela vai ter necessidades diferentes. Então, às vezes, tem um cachorro que é um cachorro de caça. Aí você cria ele num apartamento, não leva ele para passear, não proporciona um passeio adequado. E depois quer que ele seja um cachorro ocioso. E quando ele late, quando ele se estressa, você... Ah, mas esse cachorro não está se comportando bem. Então, isso tudo é para exemplificar que, às vezes, a gente também querer ser cuidadoso demais com uma determinada coisa vai levar a gente para um extremo que não é benéfico, né? Então, nenhuma coisa, nem outra. Estejam extremos, é o caminho que a doutrina espírita prega, né? E aí, Isabela, nós temos que ter as nossas experiências na vida. Aquele animal, ele tem que ter as experiências dele como animal, não como ser humano. Então, a gente precisa proporcionar que aquele animal, aquele pet, ele tenha as experiências dele como animal. E se eu colocar ele, criar ele como se ele fosse um ser humano, eu estou tirando a oportunidade e a possibilidade de ter vivência como animal. Então, são toda coisa que a gente precisa pensar nisso. Tá? Eu sempre digo, cachorro tem que estar como cachorro, tratar bem, alimentar bem, mas deixar que ele seja cachorro. Então, a mesma coisa, gato tem que ser gato. Então, a gente precisa ter os nossos animais, gostar, preservar, alimentar, cuidar, não maltratar, mas que ele seja criado como animal, o que ele é, para que ele tenha a experiência dele, porque ele está tendo vivência de experiência. É como você falou anterior, cada animal desse ele já tem uma essência espiritual. E essa essência espiritual precisa passar pelas experiências que ele está passando agora. E a partir da hora que eu tiro a possibilidade, a oportunidade de ele passar suas experiências, eu estou atrasando o crescimento dele, daquele ser espiritual que está ali. Perfeito. E aqueles que estão agora, por exemplo, pensando, ouvindo a gente falar isso, mas eu optei por não comer mais carne. Beleza, opção sua. Se você acha que consegue, que dá, enfim, é uma opção sua, lógico que vai ter que buscar uma reposição, porque no plano que a gente está, no nível evolutivo que a gente está, ainda se faz necessária a proteína animal. Aquele só que se optou fazer diferente, tem que ajustar na sua alimentação com o nutricionista para poder repor aquilo que lhe falta, que você não busca na proteína animal. O que a gente está falando aqui é justamente os extremos. Vamos entender, é os extremos que a gente está falando. O excesso de zelo e aí tirando a oportunidade do animal ser animal, assim como o abuso quanto achar que a natureza está à minha disposição por eu ser acima, aí eu fazer o que eu bem entender a meu bel prazer. Não, a gente está desequilibrando, porque os animais, o reino vegetal, animal, mineral está à nossa disposição, mas isso não quer dizer que a gente está para o usufruto para o abusar. Pelo contrário, é usar com sabedoria para poder justamente não faltar e não ter os desequilíbrios que a gente está vendo hoje, justamente pelo abuso que a gente, quanto sociedade, está cometendo. E aí, André, eu queria completar esse raciocínio dessa questão, porque eu estou vendo aqui a questão 732 do Livro dos Espíritos, que traz, talvez, mais uma situação nesse sentido, que a pergunta é a seguinte: a necessidade da destruição é o mesmo em todos os mundos? O que a gente precisa fazer? O que ele tem essa resposta? Aí os Espíritos respondem: é proporcionada ao estado mais ou menos material dos mundos e desaparecerá num estado físico e moral mais apurado. Então, o que acontece? Essa lei que a gente, hoje, a lei da destruição, ela é proporcional ao estado que nós estamos. Então, por isso, a gente precisa deixar essa lei caminhar como tem que ser. A gente não pode tentar antecipar, mudar. É proporcional. Quanto mais nós somos evoluindo, quanto mais o nosso planeta vai evoluindo, mais nós vamos nos desmaterializando e mais vamos deixar de sentir certa necessidade que temos hoje.
Então, por isso, a gente não precisa querer apressar, dar um passo maior do que a nossa perna, porque a gente pode comprometer a nossa encarnação, comprometer a saúde com vários momentos. Então, ele coloca isso aqui que eu acho que é muito interessante. Nos mundos mais avançados que o vosso, as condições de existência são muito diferentes. Então, quando o nosso mundo também chegar numa situação dessa, será diferente nesse sentido. Então, a gente precisa deixar, como falou a Isabela há pouco, deixar a coisa fluir como tem que ser fluído, e aí a gente vai, lá na frente, vai ficar tudo bem, sem querer apressar o nosso progresso em detrimento do progresso de todo o nosso planeta. Até mesmo porque o homem de hoje não é como era lá no mundo primitivo. As necessidades eram totalmente diferentes. Conforme a gente foi progredindo, as necessidades foram mudando, e assim vai dar sucessão, porque a gente ainda não chegou na meta, né? Aí, gente, para a gente encerrar. Isabela ia falar alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Não, eu ia comentar que nessa fala do Reinaldo, a própria natureza mostra para a gente que apressar as coisas faz com que a gente se equivoque e atrapalha a evolução ao invés de ajudar. O exemplo clássico. Quebra o casulo pensando assim, peraí que eu vou facilitar a vida dela para ela não sofrer tanto, não ter que fazer tanto esforço para se transformar numa borboleta. Ela não vai voar. Não. Ela não vai conseguir completar o ciclo que ela precisava para se desenvolver completamente e se transformar numa borboleta. Então, é um pouco disso que o Reinaldo está falando. E a natureza mostra ali no dia a dia para a gente que eu não posso apressar as coisas e que, às vezes, quando eu queimo uma etapa que era necessário ser aprendida, eu crio um problema lá na frente. Então, não adianta. A pressa é inimiga da perfeição mesmo. Como devemos agir para viver em consonância com a lei de destruição e com a lei de progresso? Olha, a doutrina espírita ensina que devemos viver em harmonia com as leis naturais que regem o universo. É o que a gente vem batendo aqui desde o início do programa, né? Quer dizer, por toda a vida, como espírita, a gente vem batendo nessa tecla, né? Que devemos viver em harmonia com as leis naturais que regem o universo, incluindo a lei de destruição e a lei de progresso. Não podia ser diferente, né? Então, essas leis foram estabelecidas por Deus para promover a evolução e o aperfeiçoamento constante de todas as coisas. Para viver em consonância com a lei de destruição, é importante compreender que a vida é feita de ciclos, que a morte faz parte do processo da renovação e evolução. Devemos aceitar a impermanência, né, das coisas e aprender a lidar com as perdas e a transformação, sabendo que tudo tem seu tempo e que, mesmo diante da dor da separação, a vida continua em outros planos. Já em relação à lei de progresso, devemos buscar constantemente a nossa evolução espiritual e moral, procurando ser pessoas melhores a cada dia, né? E isso envolve o desenvolvimento do amor, da gratidão, da solidariedade, da compreensão e do perdão, além do estudo e da reflexão sobre as leis divinas e o propósito da vida. Viver em consonância com essas leis implica também em respeitar e cuidar da natureza, promover o bem-estar coletivo, agir com responsabilidade e consciência em relação aos nossos atos e escolhas, e sempre buscar o equilíbrio entre as necessidades individuais e o bem-estar coletivo. Eu acho que a palavra-chave para conseguir conviver em harmonia com isso é ser resiliente, né? É você compreender que as coisas têm um porquê, não ver uma coisa aparentemente negativa como negativa, e tentar sempre aprender e tirar o melhor de cada situação que a gente vive. Essas coisas que o Raimundo colocou são exatamente isso, é ser um pouco mais compreensivo, entender um pouco mais as coisas,
olhar a vida com outros olhos, não com os olhos da matéria, porque às vezes a gente passa por certas situações negativas e bate aquele desespero, né? Como se aquilo fosse o pior dos mundos. Mas é o pior dos mundos se você só tivesse essa existência. Se tudo que você fosse viver fosse se resumir a essa experiência. Mas quando você para entender, né? E a doutrina espírita traz esse conhecimento para a gente, de que a vida não é uma só, que nós vamos ter muitas experiências, que essa é apenas mais uma. Essas experiências aparentemente negativas não passam, elas não têm mais essa conotação, elas passam a ser apenas uma experiência. Elas não têm mais esse peso da negatividade. Ela vai ter o peso do quê? Do aprendizado, que é diferente. Então, quando eu passo por alguma coisa e entendo que isso é um aprendizado, isso vai ter, assim, vai ser muito mais leve passar por isso do que quando eu passo por alguma coisa e acho que eu estou sendo punida a todo momento, né? Então, eu acho que ressignificar as coisas, conseguir olhar principalmente para o lado negativo com outros olhos, porque para o lado bom a gente até enxerga bem, a gente até às vezes acha que merece, olha, fiz por merecer, né? Deus está me aqui, ó, me beneficiando e tal, mas quando é o lado ruim, a gente não tem esse mesmo olhar, né? Essa mesma crítica. Então, eu acho que ser resiliente, conseguir ver, encarar as coisas aparentemente negativas com um olhar que não é um olhar materialista, mas um olhar mais amplo sobre a vida, sobre as múltiplas encarnações que nós vamos ter, eu acho que isso ajuda a gente a encarar e lidar melhor com esses dois extremos. Verdade. Isabela falou um ponto que eu achei muito importante nisso, né? Aprendizado. Tudo é aprendizado aqui. Nós estamos aprendendo, gente. E a gente vai aprender mais com as coisas difíceis, com a destruição que acontece no mundo. Porque tudo que está com toda a destruição que acontece, principalmente as abusivas, é para mostrar que nós estamos fazendo errado, que nós não estamos sabendo conduzir o nosso planeta, que as coisas estão acontecendo, nós precisamos, aí como diz a Isabela, ressignificar os nossos pensamentos, as nossas ações. Então, a gente precisa compreender isso. Quando a gente compreende isso, fica mais fácil. E a gente só vai deixar, como a gente viu anteriormente, não deixar de viver esses momentos de catástrofes quando a gente melhorar a nossa maneira de agir dentro do planeta. Quanto mais a gente passar a respeitar mais a natureza, quando a gente compreender melhor esses propósitos que a gente tem, por que está acontecendo isso, como é que eu me encaixo nisso, qual é a minha contribuição, tanto para o mal quanto para o bem. Porque nós, às vezes, aparentemente, a gente acha que tudo coisa que acontece, a gente não tem culpa nenhuma. Será que nós não temos culpa de muitas coisas que acontecem? Então, são essas coisas que a gente realmente precisa ver. Nós estamos aprendendo. E aí o que acontece? A gente diz que a gente aprende pelo amor, pela dor, mas nós gostamos de aprender pela dor. Pelo amor, a gente não quer aprender. Então, é isso que está acontecendo, essas situações, é para a gente aprender. Deus não quer, como diz, Deus não quer a morte do pecador. Ele quer que a gente aprenda, se eduque, caminhe, respeite a lei. Enquanto a gente não respeitar a lei, a gente vai passar por essas situações que acontecem aí mundo afora, de todo tipo de coisa que tem hora que a gente fica, meu Deus, por que está acontecendo? É para ver se nós compreendemos. Aqueles que já têm um certo entendimento, aceitar aquilo de uma maneira mais tranquila, mais leve, sabendo que é uma necessidade de passar, e aqueles que ainda estão cometendo esses atos para aprender, aqueles que estão passando pelas ações. Então, a gente precisa realmente, enquanto a gente não mudar a nossa maneira de ver a vida, a gente realmente ainda vai ter muitos problemas pela frente dessa destruição que acontece mundo afora. Isabela trouxe resiliência, Reinaldo aprendizado, e eu dando continuidade a esse raciocínio de Reinaldo, eu vou trazer consciência. O que a gente está fazendo com relação para colaborar com a lei de destruição e o nosso progresso? Por exemplo, estou caminhando na rua, abro a bolsa, pego um chocolate, desembrulho e como. O que eu faço com esse papel? Eu coloco na bolsa para colocar na lixeira conveniente, ou eu pego e jogo no chão achando, é só um papel, o que tem? É só um. Mas se todo mundo pensar que é só um, e aí a gente está vendo que tudo quanto é chuva, está tendo alagamento para tudo quanto é lado.
E a gente fica reclamando do poder público, porque não limpa os bueiros, porque não sei o quê, mas eu não colaborei com aquele papel. Então, vamos observar o nosso dia a dia para como a gente está usando a lei de destruição. A gente está usando ela de maneira necessária ou destrutiva? Qual é a minha contribuição nessa balança? Então, que a gente tenha um momento de reflexão e busque se conscientizar para que a gente possa rumar utilizando a lei de destruição, mas visando o nosso progresso. Alguém mais quer, para a gente poder encerrar? Tudo certinho? Então, vamos lá, meu querido Reinaldo, só gratidão por mais uma oportunidade aqui da gente refletir. Eu que agradeço mais uma vez, espero que nós tenhamos conseguido levar algumas informações importantes para os nossos internautas e que a paz de Jesus permaneça no coração de todos. E até a próxima. Nossa querida Isabela Martins. Ai, pessoal, muito obrigada pela oportunidade. Hoje cheguei um pouquinho atrasada, peço desculpa, mas é sempre um prazer poder falar aqui sobre a doutrina espírita, poder estar neste grupo, participando com esses amigos queridos e falar, né, esclarecer mais um tema acerca da doutrina espírita e a visão da doutrina sobre isso. Muito obrigada pela oportunidade. Raimundo Souza. Eu agradeço também a oportunidade de aqui estar com todos vocês, mas principalmente agradecer aos internautas que nos acompanham, né, e pedindo que eles façam seus comentários, né? É muito importante para nós, para que a gente possa aprimorar o que nós temos que levar, que nós levamos ao ar, né? E nos força a estudar um pouquinho mais para poder trazer os ensinamentos dessa doutrina consoladora, divulgando para todos. Espero que o conteúdo de hoje tenha deixado vocês com muito questionamento, porque a gente só começou a falar da lei de jurisdição. No roteiro 2, a gente vai dar continuidade às muitas questões que essa lei nos traz e que a gente fica, às vezes, se perguntando da justiça divina e da sua bondade com relação a isso. Então, mais uma oportunidade aqui no canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Paz e alegria a todos e até o próximo programa. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho